Nas eleições de 2014, construímos no Amapá uma coligação de esquerda entre o PSB, PT, PSOL e PCdoB para disputar o pleito. No primeiro turno, cada partido coligado defendeu seu candidato a presidente. Mas no segundo turno, os 4 partidos decidiram optar pelo apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Essa decisão levou em conta o apoio que o Amapá recebeu do governo da presidente Dilma para destravar o seu desenvolvimento, como, por exemplo, a interligação que vai acontecer no próximo mês do sistema elétrico ao Sistema Elétrico Nacional, graças ao Linhão de Tucuruí, o que vai permitir a atração de grandes empreendimentos para o Estado, facilitando a exportação de produtos para as Américas, Ásia e Europa. Neste governo, com o recurso do Programa Federal Minha Casa Minha Vida, foi entregue a primeira etapa do residencial Macapá, conhecido como cidade Macapaba, e vai ser entregue ainda este ano a segunda etapa, totalizando cerca de 4.300 moradias. Ainda com a decisão política de Dilma, a Companhia da Eletricidade do Amapá foi federalizada. Foi resolvido o problema das terras do infraéreo e o Estado recebeu financiamento do BNDES para obras em educação, saúde e infraestrutura, o que justificou a nossa posição de apoiar a presidente Dilma, porque o braço longo do governo federal atravessou para a margem esquerda do Rio Amazonas e atendeu comunidades da foz do rio. Então, em função disso, a nossa decisão. Como todos sabem, no segundo turno, eu particularmente fui voto vencido no Partido Socialista Brasileiro, no PSB, quando o partido decidiu apoiar o candidato de oposição a Dilma. Fechadas as urnas, passei a lutar junto ao partido por uma posição de independência, uma posição de não alinhamento nem com a situação, nem com a oposição. E o partido está por decidir ainda a sua posição oficial. Os últimos acontecimentos envolvendo a Petrobras, com indícios que vão atingir outras instituições governamentais, me levam a reforçar a tese da independência, pois o Parlamento precisa responder à essa agressão ao povo brasileiro, fruto desse escândalo sem precedente em nossa história. Os jornais que circulam hoje, ou que estão em circulação hoje, trazem informação de que mais de 400 milhões de reais serão devolvidos aos cofres públicos pelos beneficiados com a delação premiada. Imaginem, pois o total do assalto apenas aos cofres da Petrobras. E não é o caso de se admitir aqui caçador de campanha. Trata-se de saque em regra, de assalto à maior companhia estatal de todos os brasileiros. O Brasil já conhece os nomes e os rostos de ex-diretores da estatal, de dirigentes dos maiores empreiteiros do país e outros personagens detidos nesta operação. Mas o Brasil não conhece ainda os nomes e os rostos dos agentes políticos que estão protegidos pelo foro privilegiado. O Parlamento precisa se antenar com a vida real para corresponder aos anseios do povo brasileiro por democracia e justiça. As investigações do Paraná indicam o caminho. As decisões do juiz Sérgio Moro consolidam minhas convicções de que necessitamos pôr fim ao segredo de justiça e ao foro privilegiado. Em relação ao segredo de justiça, tramita o projeto de lei do Senado, PLS 141 de 2012, de minha autoria, que está na mão do senador Eunício Oliveira como relator,
que veda o segredo de justiça nos procedimentos investigatórios e processuais em que agentes públicos sejam investigados ou acusados. O momento, graças ao foro privilegiado, coloca todos nós, aos olhos do povo, coloca 584 parlamentares que compõem o Congresso Nacional como suspeitos. Porque o foro privilegiado termina escondendo os agentes políticos eleitos que eventualmente possam estar envolvidos no saque da Petrobras. Esse segredo imposto pelo foro privilegiado impede o parlamento de separar do joio do trigo e impede que a gente possa se diferenciar. Essa angústia, esse incômodo para mim e a maioria dos nossos pares só terminará quando o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, decidir o destino que dará aos parlamentares envolvidos em mais esse escândalo. Aí, com certeza, vamos ter que cortar em nossa própria carne. Por isso, é preciso cuidado nesse momento. Não podemos generalizar, e a sociedade brasileira tem o costume de generalizar quando se referem aos políticos. Colocar todos os políticos na vala comum da corrupção é a estratégia dos envolvidos para que não haja alternativa. Não só temos a obrigação de nos diferenciar, como também reagir à altura dos acontecimentos. O saque à Petrobras é uma afronta ao povo brasileiro que exige de nós uma tomada de posição clara e uma ação à altura das exigências da sociedade brasileira. O momento é de extrema gravidade, por isso é preciso que o Congresso Nacional, independente de quem for situação ou oposição, se una em uma só corrente, exigindo a conclusão rápida dos inquéritos da referida operação e a tramitação ágil no judiciário com a punição dos culpados. Não é possível aguardar 10, 15 anos para se ter um veredito. Justiça que tarda não é justiça. Nós precisamos de uma justiça ágil que dê respostas rápidas à sociedade brasileira. O país tem pressa em ver tudo passado a limpo. Tem pressa também em ver o Congresso Nacional, que o Congresso Nacional não está se virando de costa para os seus eleitores, que acabou de eleger 2/3 dessa casa, mas que adotará providências urgentes para renovar a legislação em vigor. As leis anacrônicas, algumas que remontam os anos de 1800, precisam ser modernizadas, pois vivemos hoje em um outro mundo. Arrisco pensar e propor que, talvez, quem sabe, sejamos obrigados a fazer uma reformulação geral do Estado brasileiro, mexendo nos 3 poderes da União. Vamos nos unir, os que continuam na próxima legislatura e os que vão chegar no dia 1º de fevereiro, para debater sobre uma reforma ampla, geral e restrita do Estado brasileiro, no qual os 3 poderes passem a ter mais agilidade para combater e punir corruptos e corruptores. O que vimos é uma novidade, é algo inédito na sociedade brasileira. A prisão dos maiores diretores e dirigentes das grandes empresas construtoras do nosso país é algo inédito, jamais vista em nossa República, e que nos anima a dizer que nós estamos vivendo um novo tempo. E o Parlamento não pode ignorar esse novo tempo. O Senado precisa dar respostas, porque certamente virá aqui para esse plenário, quando o ministro Teori Zavascki se pronunciar a respeito daqueles que participaram do saque à Petrobras, nós aqui vamos ter que tomar posição. Em relação ao governo, é claro, nós apoiamos a presidente Dilma, e seria natural a nossa aproximação com o governo. Mas eu faço questão de declarar a minha independência, a minha equidistância do governo, para que eu possa, juntamente com vários outros senadores e senadoras desta casa,
participar ativamente, sem compor nem com um lado nem com o outro, mas ajudar na condução dos dias que virão com absoluta independência e com senso de justiça. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhora presidente. Obrigada, senador João Capiberibe. Senador Eu também Eduardo gostaria de Suplicy. ter uma parte. Se permite um breve à parte, apenas, senador João Capiberibe, Não, senador Suplicy. quero cumprimentá-lo pela maneira equilibrada e que se propõe a ter já tem tido essa postura, mas agora, diante destes episódios todos, a sua postura de procurar contribuir para que o Senado Federal ajude a desvendar tudo aquilo que eu sou suplente lá, né? se faz necessário com respeito aos episódios havidos na Petrobras. Eu cumprimento Vossa Excelência. Meus parabéns. Muito obrigado, senador. A ideia é construirmos uma caminhada focada na sociedade brasileira, que oposição e situação se concentrem em dar respostas que atendam os anseios, não é, e o desejo do povo, porque todo mundo estarrecido com o que nós estamos acompanhando pelos meios de comunicação. Senador Paulo Bauer. Vossa Excelência, em seguida, senador Cristóvão. Senador João Capiberibe, apenas para cumprimentar Vossa Excelência pelo seu brilhante pronunciamento e lhe manifestar a nossa disposição em contribuir para os objetivos que Vossa Excelência realçou. Muito obrigado, senador Bauer. Senador Cristóvão. Senador Capiberibe, eu quero que conte comigo nessa sua luta, com a mesma independência, com o mesmo propósito. Nós não podemos deixar que a população brasileira fique em dúvida, primeiro, sobre o que acontece, e segundo, sobre o que nós vamos fazer aqui para retomar a credibilidade. Cada dia parece que um pouquinho mais da gordura de credibilidade vai desaparecendo. Estamos sofrendo inanição de credibilidade no Congresso. E se não reagirmos, mostrando o que acontece, abrindo todos os erros que foram cometidos aqui por qualquer um de nós e tomando medidas para que as pessoas que cometeram esses erros tenham a punição necessária. Se não fizermos isso, isso aqui fica irrelevante. Alguns já estão falando em fechar, mas nem vai precisar fechar. Fica irrelevante. Deixa de ter finalidade, porque a força na política é a credibilidade. Ou retomamos a credibilidade, ou não temos justificativa para sermos reconhecidos como um dos poderes da República. Então, conte comigo. Acho que sua iniciativa é extremamente oportuna e merece toda a nossa credibilidade. Obrigado, senador Cristóvão. Nós temos que reconhecer que a democracia fez um enorme bem ao nosso país. A democracia projetou o Brasil. A democracia melhorou a vida dos brasileiros. Mas a gente tem que reconhecer que nós temos graves problemas nos espaços públicos que precisam ser resolvidos, e essa é de responsabilidade da política. A responsabilidade da política é da resposta na hora que a sociedade exige. E esse me parece, o momento. Nós, nessa casa, presenciamos embates permanentes entre oposição e situação. E a ideia é construirmos esse caminho para que a voz da sociedade possa se fazer ouvir aqui. É claro que o governo vai continuar, né, com seus projetos, a oposição também, mas aqueles senadores e senadoras que desejem dar uma resposta rápida, porque é disso que se trata, apelar ao judiciário para que o judiciário, seguindo o exemplo da Justiça do Paraná, seguindo o exemplo do juiz Sérgio Moro, que decretou o fim do sigilo, do segredo de justiça, e isso em nada mudou e em nada vai mudar, em absolutamente nada vai mudar as investigações, que essa casa considere que o senador Eunício Oliveira prepare o seu relatório para que a gente possa acabar definitivamente com o segredo de justiça.
E mais, para que a gente possa definitivamente, se o juiz Sérgio Moro está dando exemplo para o país, nós aqui no Senado temos a obrigação de seguir o seu exemplo, acabando também com o foro privilegiado, reconhecendo a primeira instância do judiciário como sendo a fundamental na distribuição da justiça no nosso país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente.